O LACEN é um laboratório de saúde pública do estado de Alagoas responsável por fazer um apoio no diagnóstico de todos os agravos que diz respeito à vigilância epidemiológica, de todos os agravos, inclusive de emergência em saúde pública, como é o nosso caso agora com o Covid. Desde o início da pandemia, desde o primeiro caso de Covid aqui no estado de Alagoas, que foi em março do ano passado, o laboratório vem passando por algumas mudanças no que diz respeito à otimização do trabalho. Isso aconteceu no Brasil inteiro, né? O diagnóstico da Covid é algo novo e a gente começou a fazer no meio de uma padronização de um teste. Então, ao longo desse período de março até agora, a gente veio aumentando a capacidade de testagem e a gente veio se adaptando ao fluxo desse teste. Então, hoje, a gente já tem um aparato muito maior do que diz respeito à experiência no diagnóstico, porque o aparato técnico, tanto de mão de obra qualificada, quanto de equipamentos e de capacidade técnica de executar, o LACEN já tinha. Tá? Porque o que se faz em biologia molecular, que hoje a gente utiliza para diagnóstico do Covid, a gente já fazia para diagnóstico de influenza, a gente já fazia para o diagnóstico da tuberculose e de outros agravos que o LACEN já vem contribuindo com o Estado há muitos anos. Essas amostras recebidas e encaminhadas para o setor de soroteca, essas amostras são alicotadas, uma delas será encaminhada para o setor de biologia molecular e a outra amostra é alicotada e refrigerada em processo de congelamento a menos 70 graus para que posteriormente essa amostra possa, porventura, ser reanalisada ou se essa amostra seja enviada para a Fiocruz para uma avaliação mais precisa, detalhada, sequenciamento, qualquer coisa que a Fiocruz solicite para a gente. Nós recebemos as amostras, né, de todo o estado de Alagoas e essas amostras elas são processadas no setor da virologia e encaminhadas para o setor da biologia molecular, onde a gente vai executar o PCR, que é o isolamento do vírus, e passando por a detecção, né, e aí a gente tem o resultado em média de 6 a 8 horas, se o paciente é detectável ou não para o Covid. Nessa sala que nós estamos aqui, acontece a fase da análise celular, ou seja, a gente vai fazer o isolamento viral. São 3 etapas, leva em média de 6 a 8 horas, a conclusão, né, de tudo. Então, essa primeira etapa, nessa sala aqui, ocorre a extração e isolamento viral. Então, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa de primers e sondas específicos para avaliar o vírus. E a última etapa é a fase de detecção. A gente vai verificar se houve amplificação ou não do vírus do Covid. Então tem toda ali uma equipe que se trabalha em um período de 24 horas. Então tem uma equipe que fica entre 12 horas e outra equipe que fica durante a madrugada, também 12 horas, fazendo um ciclo contínuo de toda a realização dos exames laboratoriais. O LACEN também, ele adotou um sistema de extração do RNA viral que em torno, normalmente uma rotina vai se perdurar entre 3 a 4 horas, simplesmente para a gente fazer a extração do material genético do vírus. Posteriormente a isso, a gente vai realizar o processo de amplificação, que também demora em torno de 1h30 a 2 horas, em um aparelho que a gente chama de termociclador, onde ele vai fazer a análise do quantitativo de carga viral presente na possível amostra que chegou para o LACEN ser realizada. O LACEN Alagoas, ele presta todo o suporte e apoio técnico aos municípios, desde a parte de treinamento, seja com o sistema GAL para cadastro das amostras, seja com a técnica realmente de coleta para a secreção de nasofaringe. Além disso, juntamente ao Ministério da Saúde, a gente distribui a parte do meio de transporte viral, os SUABs, né, que é a primeira fase, a primeira etapa para a gente obter a amostra para a realização da Covid. Inicialmente, a gente tinha uma demanda de 20 pacientes dia, né, há um ano atrás, mais ou menos, e atualmente a gente recebe em média
700 amostras dia, com realização de 500, né, em 24 horas. É importante que todo o monitoramento da amostra, o município foque no GAU. É preciso que o agente, o técnico do município, perceba que ele consegue avaliar todas as etapas por onde a amostra está caminhando utilizando o GAU, que é o Sistema de Gerenciamento Laboratorial, que todos os municípios têm acesso. Então o LACEN se dispõe a treinar qualquer técnico que necessite dos municípios deste monitoramento das amostras que o município demanda ao LACEN, porque essas amostras podem ser monitoradas diante desse sistema, inclusive do resultado em tempo real. Todas as vezes que a amostra é processada e o seu resultado é liberado, ele já é automaticamente liberado no sistema e o município consegue, sem que precise entrar em contato mais com o LACEN, o resultado daquele paciente via GAU. Se a gente fizer um comparativo na época da Zika, o LACEN Alagoas, na atualidade, ele tem recebido amostras num número significativamente maior, né? Então, a pandemia, esse momento atual que a gente está vivendo, realmente requer atenção. Os números eles vêm realmente aumentando de forma crescente e o LACEN tem trabalhado, acho que 2, 3 vezes mais do que na época da Zika. Nada se compara a esse momento que a gente está vivendo agora. Então é uma experiência nova, né, para a gente, para o mundo, para o Brasil e para o estado de Alagoas também. A gente se preparou, se reinventou. Obviamente, o LACEN não trabalha só. Existe uma rede de laboratórios de saúde pública que compõe o Brasil inteiro. Tá? E dentro desta rede, existem as recomendações de execução desse serviço e isso está sendo seguido à risca. Então, hoje, o que eu posso te dizer é que dentro do estado de Alagoas, tudo que é demandado ao LACEN, seja dos serviços hospitalares ou das vigilâncias epidemiológicas dos municípios, dos 102 municípios, isso está sendo atendido conforme o que é preconizado pelo Ministério. E a gente hoje tem o orgulho de dizer que não tem demanda reprimida no estado. Né? Tudo que se chega ao LACEN é processado e executado e é liberado.